Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou fazer a revisão para o concurso de fuzileiros navais. Língua portuguesa. Texto 1. Fuga. Mal colocou o papel na máquina, o menino começou a empurrar uma cadeira pela sala, fazendo um barulho infernal. Para com esse barulho, meu filho, falou sem voltar. Com 3 anos, já sabia reagir como homem ao impacto das grandes injustiças paternas. Não estava fazendo barulho, estava só empurrando uma cadeira. Pois então, para de empurrar a cadeira, eu vou embora, foi a resposta. Distraído, o pai não reparou que ele juntava a ação às palavras no ato de juntar do chão suas coisinhas, enrolando-as num pedaço de pano. Era a sua bagagem. Um caminhão de madeira com apenas 3 rodas, um resto de biscoito, uma chave. Onde diabo meteram a chave da despensa? A mãe, mais tarde, irá dizer. Metade de uma tesoura enferrujada, sua única arma para a grande aventura, um botão amarrado num barbante. A calma que baixou então na sala era vagamente inquietante. De repente, o pai olhou ao redor e não viu o menino. Deu com a porta da rua aberta, correu até o portão. Viu um menino saindo desta casa? Gritou para o operário que descansava diante da obra do outro lado da rua, sentado no meio-fio. Saiu agora mesmo com uma trouxinha, informou ele. Correu até a esquina e teve tempo de vê-lo ao longe, caminhando cabisbaixo ao longo do muro. A trouxa, arrastada no chão, ia deixando pelo caminho alguns de seus pertences. O botão, o pedaço de biscoito, e saíra de casa desprevenido. Uma moeda de um cruzeiro. Chamou-o, mas ele apertou o passinho, abriu a correr em direção à avenida, como disposto a atirar-se diante do lotação que surgia à distância. Meu filho, cuidado! O lotação deu uma freada brusca, uma guinada para a esquerda, os pneus cantaram no asfalto. O menino, assustado, arrepiou. Carreira. O pai precipitou-se e o arrebanhou com um braço como a um animalzinho. Que susto você me passou, meu filho! E apertava-o contra o peito fora de si. Deixa eu descer, papai. Você está me machucando. Irresoluto, o pai pensava agora se não seria o caso dele dar umas palmadas. Machucando é fazer uma coisa dessas com seu pai. Me larga, eu quero ir embora. Trouxe-o para a casa e o largou novamente na sala, tendo antes o cuidado de fechar a porta da rua e retirar a chave, como ele fizera com a da despensa. Fique aí quietinho, está ouvindo? Papai está trabalhando. Ficou, mas vou empurrar esta cadeira. E o barulho recomeçou. Fernando Sabino. Questão 1. Na frase saiu agora mesmo com uma trouxinha, linha 30, o sujeito é classificado como oculto. Assinale abaixo a frase em que o mesmo ocorre. A primeira questão, é bem tranquila em relação a essa ideia de sujeito oculto, tá? E como que nós vamos entender? Bom, a primeira opção diz assim: A. Encontramos belas obras de arte. Essa logo é a resposta, porque veja bem, sujeito oculto aparece nessa opção. O sujeito oculto aparece nessa opção. Você tem lá o verbo, tá? Nós encontramos belas obras de arte. Então, há realmente a caracterização de sujeito oculto
dentro desse verbo aí, tá? Então, não há outra opção. A primeira é a opção A. Da 1 é a opção A. Joia? Próxima questão. 2. Mal colocou o papel na máquina, o menino começou a empurrar uma cadeira pela sala. Linha 1 e 2. O valor semântico de mal estabelece gramaticalmente entre as orações que liga uma relação de, vamos ver, A, causa, não há relação de causa. B, modo, também não é uma relação de modo. C, finalidade, também não. E D, tempo, isso. Nós observamos aí nessa passagem, nesse trecho, o valor semântico de tempo. Ok? Resposta é a D. 3. No trecho, a calma que baixou então na sala era vagamente inquietante. Linha 22 e 23. A oração em destaque pode ser classificada como? Vamos ver. A. Oração subordinada adverbial temporal? Não. B. Oração coordenada sindética aditiva? Não. C. Oração subordinada adjetiva restritiva? É essa a resposta. O valor é de adjetiva restritiva. Observe que não há a vírgula entre a palavra, o termo acalma e o restante. Ela é uma restritiva. O valor é restritivo aí. Então, 3 é C, C de casa. 4. Transpondo para a voz passiva a frase: o pai olhou ao redor e não viu o menino. Linha 23 e 24. A forma verbal resultante será: foi visto. É essa a resposta. 4A. 5. Na frase: correu até a esquina e teve tempo de vê-lo ao longe, caminhando cabisbaixo ao longo do muro. Linhas 32, 33 e 34. As palavras destacadas são classificadas quanto à sua classe, respectivamente como, ou seja, em ordem, né, na ordem que estão sublinhadas. Então, vamos lá. A. Conjunção, preposição, advérbio e adjetivo? Não. B. Preposição, conjunção, pronome e adjetivo? Também não. C. Pronome, conjunção, preposição e substantivo? Não. D. Vamos ver. Preposição, sim. Conjunção, sim. Pronome e advérbio. 5, a resposta é a D. Próxima questão. 6. Considere a frase: distraído, o pai não reparou que ele juntava ação às palavras. Linhas 12 e 13. Observe que o acento indicativo de crase foi utilizado corretamente, para que as frases abaixo fiquem igualmente corretas. Preencha as lacunas utilizando o mesmo acento, quando necessário, e assinale a alternativa correta. Comunico, Vossa Senhoria, que encaminhamos petição anexa divisão de pagamento que está apta a prestar informações solicitadas. Vamos ver. A opção A, acraseado, A e A sem crase. É essa a resposta. Está correto aí, ok? Questão 7. No período
Deu com a porta da rua aberta, correu até o portão. Linhas 24 e 25. A vírgula presente nessa frase poderia ser substituída, sem prejuízo de sentido do texto, pela seguinte conjunção: A, todavia? Não. B, mas? Não. C, pois? Não. D, já que? Também não. E aí qual que vai sobrar? Ah, é. Essa é a resposta. Próxima questão. 8. Embora construções como esta sejam comuns na linguagem coloquial, a posição do pronome oblíquo ato no me na frase, me larga, fecha aspas, linha 56, não está correta, segundo a norma culta da língua. Dessa forma, assinale abaixo a frase que também está incorreta quanto à colocação pronominal. Vamos analisar. Opção A. Nunca mais encontrei a pessoa que me emprestou o caderno. Está correta essa opção. B. Amar-te-ei eternamente. Está correta também. C. Não quero magoar-te, porém não posso deixar de te dizer a verdade. Está correta. D. Felipe apresentou-se hoje na escola. Está correta também. E a E. Faça boa viagem. Deus proteja-te. Essa está errada. Essa está incorreta, essa opção. 9. No trecho, deu com a porta da rua aberta, linhas 24 e 25, a concordância nominal foi estabelecida corretamente. Assinale a única alternativa, observe que está sublinhado única, que também está correta. Tá? Então, vamos prestar atenção. A. É meio-dia e meio. Não, é meio-dia e meia hora. B. Ela está meia cansada. Não, ela está meio cansada. C. Vitamina é boa para a saúde. Também não, vitamina é bom para a saúde. D. Remeto-lhe anexas às certidões. É essa a resposta. Próximo. 10. Quantas orações pode-se observar no seguinte período? Fico, mas vou empurrar esta cadeira. E o barulho recomeçou, linha 64 a 65. Vamos lá, resposta. A, uma, não. B, duas, também não. E C, 3, é essa a resposta. 3. Próxima questão, 11. Nas frases, gritou para o operário que descansava diante da obra do outro lado da rua, linha 27 e 28. E na frase, que susto você me passou, meu filho, linha 48. Qual a função sintática da partícula que, respectivamente? Bom, A. Advérbio de intensidade e conjunção integrante. Não. B. Pronome relativo e conjunção integrante. Não. C. Conjunção integrante e pronome relativo. Não. D. Advérbio de intensidade e pronome relativo? Não. É pronome relativo e advérbio de intensidade. É essa a resposta. 12. No trecho, viu um menino saindo desta casa. Linha 26. O complemento do verbo e termo acessório são, respectivamente, A. Objeto direto e objeto indireto? Não, não são. B. Adjunto adverbial e complemento nominal? Não.
C. Objeto direto e complemento nominal. Não. D. Objeto direto e adjunto adverbial. Essa é a resposta. Questão 13. O tempo. Questão 13. O termo em destaque na frase "a calma que baixou então na sala era vagamente inquietante", linha 22 a 23, estabeleceu uma relação de antonímia com a palavra A. Terrível? Não. B. Tenso? Não. C. Preocupante? Não. D. Alarmante? Não. E é tranquilizante. É o oposto, né? Se algo está inquietando, então o seu oposto, a antonímia, será o oposto, que é tranquilizante. A única resposta, 13, é. Próxima questão. Texto 2. Profundamente. Quando ontem adormeci, na noite de São João, havia alegria e rumor, estrondos de bombas, luzes de bengala, vozes cantigas e risos, ao pé das fogueiras acesas. No meio da noite despertei, não ouvi mais vozes nem risos, apenas balões passavam errantes silenciosamente. Apenas de vez em quando o ruído de um bonde cortava o silêncio, como um túnel, onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam, ao pé das fogueiras acesas. É uma pergunta, né? Continuando. Estavam todos deitados, dormindo profundamente. Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João, porque adormeci. Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio, Rodrigues, Tomásia, Rosa, onde estão todos eles? Estão dormindo. Estão todos deitados, dormindo profundamente. Manuel Bandeira. Questão 14. Na estrofe 4, linhas 30 a 32, o verbo ver pode ser substituído pelo verbo assistir. Desta forma, a construção correta deste novo período ficaria da seguinte maneira. Nós precisamos ter atenção e fazer a construção da maneira correta. A resposta vai ser a mais correta, a mais gramaticalmente aceitável. E qual seria essa resposta? Seria, vamos ver, a A. Não pude assistir ao fim da festa de São João porque adormeci. Então é essa a resposta. Questão 15. Na primeira estrofe, no verso "ao pé das fogueiras acesas", linha 7, qual a figura de linguagem presente? Se nós olharmos para o texto, vamos identificar a figura de linguagem. E a figura que eu observei lá no trecho foi C, né? Catacrese. Fica bem claro isso. Ao pé das fogueiras acesas. Eu não preciso voltar ao texto. Apenas o trecho que a questão traz já me dá a possibilidade de análise e de marcar a resposta. Então a resposta da 15 é a C, catacrese. 16. Ao reescrever os versos da quinta estrofe, linhas 34 a 40, em forma de prosa, qual alternativa encontra-se correta com relação à pontuação? A. Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio, Rodrigues, Tomásia, Rosa, onde estão todos eles? Não é essa a resposta. B. Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio, Rodrigues, Tomásia e Rosa.
Onde estão todos eles? É essa a resposta. 16 é B de bola. Próxima questão, 17. De acordo com o contexto do escrito de Manuel Bandeira, apesar da terceira estrofe, linhas 24 a 26, e da sexta estrofe, linhas 42 a 45, serem bem parecidas, elas possuem sentidos distintos. Marque a alternativa que aponta o sentido que elas expressam respectivamente. Então vamos analisar. A. Conotativo e denotativo. Não. B. Literal e restritivo. Também não. C. Denotativo e conotativo. Essa é a resposta. Questão 18. Existem palavras que foram acentuadas graficamente no texto, como balões, silêncio e túnel. Porém, outras não recebem, como noite, alegria e bengala. Obedecendo às regras, coloque, se necessário, acento gráfico nas palavras em destaque. Depois, respectivamente, marque a alternativa correta. A Comissão Desportiva do Rio de Janeiro prevê recorde no número de juízes escalados para a cobertura dos jogos. Vamos ter atenção nessa questão. A. Agudo, não há agudo e agudo. Não é essa a resposta. B. Circunflexo, não há agudo e agudo. É essa a resposta. 18 é B de bola. Próxima questão. Texto 3. Os principais problemas da agricultura brasileira referem-se muito mais à diversidade dos impactos causados pelo caráter de modernização do que à persistência de segmentos que dela teriam ficado imunes. Se hoje existem milhões de estabelecimentos agrícolas marginalizados, isso se deve muito mais à natureza do próprio processo de modernização do que à sua suposta falta de abrangência. Folha de São Paulo, 3/9/94, 2/2. 19. Nos textos 2 e 3, respectivamente, a função da linguagem é A. Apelativa e referencial? Não. B. Fática e metalinguística? Não. C. Emotiva e referencial? É essa a resposta. Questão 20. Tome como referência as seguintes frases. Texto 1. Linhas 62 e 63. Fique aí quietinho, está ouvindo? Papai está trabalhando. E texto 3. Linhas 1 a 6. Os principais problemas da agricultura brasileira referem-se muito mais à diversidade dos impactos causados pelo caráter da modernização do que à persistência de segmentos que dela teriam ficado imunes. É possível observar que o registro da linguagem utilizado em ambos os trechos foi diferente, podendo ser classificados respectivamente como registros. A. Culto e coloquial? Não. B. Informal e culto? É essa a resposta. Questão 21. Segundo o texto 3, é correto afirmar que A. O processo de modernização deve tornar-se mais abrangente para implementar a agricultura. Não. B. Os problemas da agricultura resultam da inadequação do processo de modernização do setor. É essa a resposta. 21. B de bola. Texto 4. Suriá. Será que eles não ficam querendo sair desse vidro, mãe? Acho que não. Será que eles
não ficam querendo sair desse vidro, mãe? Acho que não. Questão 22. No segmento, será que eles não ficam querendo sair desse vidro, mãe? A palavra destacada pode ser classificada como A. Aposto? Não. B. Sujeito? Também não. C. Predicado? Não. D. Agente da passiva? Não. A resposta é vocativo. A resposta da 22 é a E. 23. De acordo com o texto 4, o pronome pessoal do caso reto, eles, é utilizado no primeiro balão e depois no terceiro balão. A quem o pronome eles se refere em cada balão, respectivamente. Bom, vamos analisar criteriosamente, quase que não saiu aqui, vamos analisar criteriosamente essa questão. Bom, A, os peixes, os meninos, é essa a resposta. Porque, vejam bem, esse eles ele vai retomar esses dois termos. Quando você fala de pronome de retomada, você está falando que o pronome ele faz referência a essas palavras, a esses termos. Então a resposta da 23 é a A. 24. Os textos 1, 2, 3 e 4 podem ser classificados, respectivamente, como A. Artigo, narrativa, relato e tirinha. Não. B. Narrativa, poema, reportagem e charge. Não. C. Artigo, poema, reportagem e tirinha. Não. D. Narrativa, poema, reportagem e tirinha. É essa a resposta. Todos estão em ordem, ok? Prosseguindo, 25. Se em vez da frase, será que eles não ficam querendo sair desse vidro, primeiro e terceiro balões, tivéssemos a frase, será que eles não ficam querendo sair para fora desse vidro? Que desvio da norma gramatical estaria sendo cometido? A. Cacofonia? Não. B. Pleonasmo vicioso. É essa a resposta. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.